Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Amanda, eu quem cuido do marketing do Atemix e serei host aqui no Jornada. E hoje nós teremos uma conversa super inspiradora com a Santé Sistemas, que recentemente foi eleita aí uma das 10 startups mais promissoras do Paraná, segundo o Sebrae. E o nosso convidado de hoje é o Thiago Rosa, que é um dos fundadores da Santé e CEO também. A Santé, para quem não sabe, é uma referência no desenvolvimento de softwares de clínicas médicas e odontológicas. Então, Thiago, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje. E a gente quer saber um pouquinho mais de você, de quem é o Thiago por trás da Santé, como que nasceu essa paixão pela saúde, pela tecnologia. Pô, Amanda, que legal. Obrigado, Diogão. Obrigado, pessoal que está nos assistindo. Eu acho que o propósito da gente se reunir aqui, né, como a gente já tem falado, assim, é aprender, né? A gente vai aprendendo com cada um. Tá na mão. Isso, eu acho que para todo mundo que está assistindo também, porque todos nós temos as fases bonitas, que aparecem no nosso Instagram, que aparecem em todos os lugares, no top 10, mas existe uma jornada, né? Existe um trajeto, e esse meio do caminho, eu, né, venho aqui para compartilhar com vocês. Eu acho que é um encontro que vocês estão fazendo, é muito legal, para recolher mesmo assim a perseverança que tem a nossa região, os nossos fundadores das empresas daqui, como vocês também são uma empresa SaaS. Eu acho que esse conjunto das informações ela é sensacional. Então, muito obrigado mesmo pelo convite aí. A gente que agradece. De todos. E para começar, Amanda, já sobre a sua pergunta, assim, a Santé, ela nasceu como... E não é falar que é só realizar o sonho dos dentistas a utilizarem uma plataforma, claro que não. Era uma realização de sonho meu também. Eu trabalhei 10 anos dentro de consultórios, dentro de clínicas, vendendo produtos odontológicos, produtos médicos. Então, eu vivia dentro das clínicas. E eu falei assim, cara, eles passam tantas dores lá dentro que você não imagina. Do agendamento, de a gestão dos seus procedimentos. E eu sentava lá com a minha pastinha, terninho, gravata, né? Tudo bonitinho e tal, sentadinho. E esperava o dentista para ser atendido. E nisso eu olhava como que estava sendo gerenciado as empresas. Eu falei assim, poxa, cara, não pode ser assim. Eu tenho a formação em desenvolvimento de software que eu fiz na época, porque a minha irmã já trabalhava em uma dental. Ela trabalhou durante 25 anos. E hoje ela trabalha com a gente na Santé. Então, quando a gente foi realizar esse sonho, eu falava para esses dentistas, meus amigos, falava assim, cara, eu preciso te ajudar. Eu tenho que te ajudar. Como você está fazendo aqui não é sustentável, você não vai crescer assim. Então eu começava a rabiscar minhas telinhas. Tentei uma vez montar a Santé, não deu certo. Tentei outra vez, não deu certo. Os sócios não compravam a ideia. Até que um dia eu encontrei já era amigo do André, meu sócio, e eu falei para ele assim, cara, me indica um programador aí que eu preciso montar esse software. Já faz 4 anos que eu tô tentando e eu não encontro ninguém, eu preciso realizar esse sonho. E ele falou assim para mim, é emocionante, porque às vezes até eu vou chorar aí contando. Pode ficar à vontade, a gente chora junto. Mas ele falou assim para mim, ele falou assim, Thiago, você não vai desistir desse negócio mesmo? Eu falei, não, cara, eu preciso realizar esse sonho. Isso tá no meu DNA, eu quero fazer isso. Aí ele falou, então, não vou te indicar ninguém. Eu vou ser seu sócio e eu vou tocar esse projeto. E abraçou esse projeto. E isso foi em 2016. Aí nós convidamos o Fábio também para ser hoje ela nosso CTO. Convidamos para ser sócio também. E a gente brinca, né? Cuspimos nas mãos e falou, cara, precisamos agora lançar o MVP. E eu fiz uma promessa para eles, uma só. Falei assim, eu coloco em 100 clientes aqui em Cascavel, que são os caras que eu tenho mais contatos. Mas, peraí, isso não é sustentável, isso não é escalável, mas tem que dar um pontapé inicial. Então a gente começou e nesse período lançamos o MVP em 3 meses, já colocamos nas clínicas, mudamos todo o nosso roadmap, conforme o mercado ia ditando, e nisso, em
sei lá, 6, 10 meses mais ou menos, a gente estava com 100 clientes já. Caramba. Em Cascavel. Então, assim, foi algo, assim, muito massa para nós. E eu trabalhando em dental e os PA trabalhando em outras empresas também. Falou, não, agora a gente precisa... Dedicar o tempo pra dedicar isso. o tempo. Então, esse foi o nosso start, assim, de uma realização, de um buscar mesmo, de acreditar naquilo para fazer acontecer. Porque se a gente não acredita, para todo mundo que está assistindo em casa e vai montar a sua empresa, né, tem a sua startup, se você não acredita realmente nos seus sonhos, cara, não vai realizar. No primeiro obstáculo você vai desistir. Vai desistir. A minha esposa estava grávida do segundo filho. Tava para ganhar o Miguel. E a Thaís ganhou o Miguel, nós ganhamos o Miguel. E eu tava trabalhando, eu saía de casa às 5 e pouco para ir para academia. 6 horas eu ia para academia, 7 horas eu começava a trabalhar e ficava até meia-noite. Eu perdi os primeiros anos, os primeiros meses ali, batendo um ano do Miguel na vida dele. Poxa, hoje eu olho e falo, pô, foi errado, né, cara? Eu perdi essa memória afetiva, mas eu fiz o que tinha que ser feito naquele momento. Me arrependo? Claro que eu me arrependo, pelo um lado familiar. E só que eu não tenho como voltar atrás e falar assim, cara, eu tenho como voltar e criar essas memórias com o Miguel de novo? Não tenho. Mas eu consigo criar memórias afetivas daqui pra frente, porque a Santé tá me proporcionando isso. E você vai ser uma inspiração para ele, né? Vai. Com certeza. Sim. Pô, meu pai é meu herói. Esse é o nosso objetivo, assim, que hoje eu vivo por eles. Você vai me convidar para um churrasco ou alguma coisa, muitas vezes eu vou falar que não e eu vou ser extremamente sincero. Eu falo assim, hoje a minha escolha é ficar com a minha família. Porque é o que eu desejo passar a maior parte do tempo. É a minha base. Então, estou construindo memórias afetivas. Mas para chegar nessa consciência, eu tive que levar muitos tapas na cara. Cara, bom, esse podcast, como a gente já conversou antes, a ideia é justamente isso, trazer os bastidores, né? Quem vê post não vê corre, né? Então, das empresas, as empresas que a gente conhece, as empresas são nossas parceiras. Já fazendo um jabazinho aqui, agradecer aí a Temix e o Hub One para esse projeto. Então, muito importante citar essas duas empresas, né? Essas duas pessoas. E, cara, eu já ouvi muito, já passei um pouco por essa fase, né? Ainda passo, mas agora com menos intensidade, na questão do equilíbrio. E aí eu acho que eu quero pegar bem esse ponto do primeiro ano do Miguel aí. Miguel, não tá certo, né? Isso mesmo. E o início da Santé. Para mim, e aqui eu sou um aluno, tá? Eu não consigo enxergar o início de um empreendedor conseguindo equilibrar todos os pratinhos. Costumo comentar com o time, com a galera, que é tipo palhaço de circo, que fica rodando pratinho lá no palito. Você não consegue equilibrar todos os pratinhos, pelo menos ali por um período de 3 anos, que beira ao saudável, né? Porque se estender muito esse período de imersão, das 7 à meia-noite, ser 10, 12 horas por dia, o cara dá uma pirada. E eu não sei, é muito comum, comigo aconteceu, cara, você ganha 15 quilos da noite pro dia, você já não consegue praticar um exercício, você já não vai no churrasco, você perde os amigos, os caras param de chamar, fala, pô, não vou mais chamar o Thiago nunca vai. Então, você enxergou isso também, Thiagão, lá no início da Santé? Tipo, cara, o desequilíbrio para ali na frente ter hoje, conseguir equilibrar como vocês conseguem, você, a Thaís, a família, as crianças, e aí os movimentos, depois a gente vai falar um pouquinho dos legendários, que eu acho que é legal trazer, né, um pouquinho disso para o empreendedorismo, né? Você com certeza. É a tua base para tocar. Sim. Então, você concorda, cara? Com o desequilíbrio no início? Concordo, Diegão. Assim, eu acho que se a gente olhar todo o projeto de qualquer empresa, não estou falando só de startup, o cara quer montar uma loja física, loja de roupa, alguma coisa, sempre vai ter um desequilíbrio. Eu acho que a consciência de cada um, ou a maturidade de cada um, ele vai envolver muito
dos seus princípios também para esse desequilíbrio não ser tão desequilibrado. Tão excessivo. Tão excessivo. Eu vejo muito assim, porque bem no começo da Santé, eu estava totalmente desequilibrado, assim. Ou eu caía de cabeça ou eu caía de cabeça. Pé embaixo e foi. Só que já nos primeiros contatos com essa vida louca, né, desse querer fazer acontecer, a gente mudou um pouco, eu mudei um pouco o jogo. E cada pessoa ele vai mudar no seu tempo. Não adianta eu falar assim, pô, Diogão, muda em tal, Amanda, muda em tal. Não. Receita, né? Então, assim, eu já fui um pouco mais com antecedência do que o André, do que o Fábio. Então, nesse quesito de se cuidar, por exemplo, eu entrei pé baixo, me larguei, cabelo comprido, não cuidava do corpo, virado no saci. Assim. Cara, era fast food, cara, tudo virado, vambora. Só que já no princípio eu falei assim, cara, não, isso eu não consigo. Eu olhava pra mim no espelho, até os pés brincam comigo, porque eu olhava em casa com um pijama de uma roupa velha que eu usava, porque era mais gostosa. Falei, cara, não vai. Falei, eu olhava assim, falei, meu, não parece um empresário de sucesso. Eu tenho que me cuidar para ser realmente. Então, já nesse princípio, eu mudei e falei, vou começar a cuidar da minha saúde. Porque o meu princípio de cuidar a mente com Deus, eu sempre tive ela regrado. Mas não tão intenso quanto eu estou agora. Mas eu sempre tive ela regrada. Então, Deus, em primeiro lugar, eu sempre coloquei. A minha família, eu sempre coloquei. E a minha saúde estava, tipo, de lado. E quando eu fui montar a empresa, eu vi que eu estava deixando a família de lado. Não que eu estava querendo abandonar a família, alguma coisa. Só que, cara, foi um tapa na cara tão grande que eu falei assim, meu, não pode ser assim. Esse pratinho não pode cair. Esse pratinho não pode cair. Eu chegava em casa, a Thaís estava com os dois. Um aqui grudado na teta, o outro segurando, uma loucura, descabelada, morta de cansada. E eu ia falar para ela assim, não vou cuidar deles porque eu estava trabalhando até as 11 horas da noite. Poxa, não era justo para ela. Então eu chegava em casa, eu também tinha que ajudar, eu também tinha que cuidar para acordar nas madrugadas. Então a gente foi conciliando essa parte. O que eu perdi foi o acordar dele, o dormir dele, mas em ajuda com a Thaís eu sempre fui muito parceiro. Então teve desequilíbrio, mas desde o começo eu falei assim, cara, meu principal, a minha máquina, ela precisa funcionar. E a minha máquina é o meu corpo, é a minha saúde física e mental. Então eu já comecei eu comecei no cross na época, às 6 horas da manhã. Então eu fiquei, acho que 2 ou 3 anos, mais ou menos, fazendo cross às 6 horas da manhã. E aí eu saía de lá e a gente trabalhava no fundo da casa do André, em uma garagem lá. E era no fundinho da casa, do lado da lavanderia, assim. Então, assim, esse movimento, eu saía de lá, tomava um banho na academia e ia pra casa do André. Esse foi o nosso ciclo, assim, durante algum bom tempo. Né? Com uma mesa de porta de guarda-roupa? Você vai contar? Conta essa, é isso que a gente quer saber. Não sei se escutou essa, mas pessoal, a nossa primeira mesa, não tínhamos grana pra mesa, não tinha grana pra nada, cada um trouxe os seus computadores que tinha em casa, desmontamos o guarda-roupa do André, a Tati queria matar, a esposa do André queria matar a gente arrancou o guarda-roupa dele, eu trouxe umas mãos francesas, aqueles ferros, parafusei na parede e coloquei a porta do guarda-roupa. Aí eu cortei a mão francesa e ficou muito grande. E o Fábio chegou lá, né, nosso sócio, primeiro dia. Cara, que legal que vocês fizeram uma mesa. Ele foi lá e colocou o computador dele. Na hora que ele encaixou a cadeira assim, cortou a perna dele, fez um taio na perna dele. Foi uma calça. Foi uma perna, quase levou um monte de ponto e sangue pra todo lado. Foi a estreia da mesa da Santana. Maravilhoso, são os perrengues, assim. Eu tô atrapalhando o roteiro? Porque o meu papel aqui é atrapalhar o roteiro. Né? Pode perguntar. Cara, ali eu quero ir pegando esses ganchos porque parece que é uma história que se repete bastante, né? Um ponto de decisão muito difícil para quem tá aí, né, que quer empreender ou que tá empreendendo, é justamente o momento de deixar de ser um funcionário, porque você precisa pagar as suas contas, né? Às vezes já tem família, sustentar a família. E nenhum negócio começa dando dinheiro.
Então, assim, a gente já tem esse ponto de decisão. E aí, não sei se isso foi contigo, mas foi comigo, você vai meio com o pé em cada canoa, até que chega um ponto que você... Pô, cara, preciso pular para algum lado porque não dá mais. E a gente conversava também com o pessoal da Santé, num outro episódio que a gente gravou, da Santé, da Viena, e os meninos contando, cara, a gente não tinha dinheiro, vendemos os carros, são 2 sócios, vendemos os carros, falou, cara, a gente tem salário por, sei lá, 4, 6 meses, talvez, e se não virar, a gente volta e abandona. Vocês tiveram essa fase também? Tipo, 0 investimento, irmão, a gente tem tanto tempo para isso aqui acontecer? Tivemos, Diogo. E assim, nós não tivemos essa fase em si, assim, porque a gente não teve nada. O nosso foi engraçado porque, assim, o que nós tínhamos era o computador de casa. A gente não tinha grana guardada, não tinha nada. Só que a gente tinha um emprego muito bom e já estável há muito tempo. E quando a gente resolveu realmente montar a empresa, nós decidimos e falamos assim, poxa, vamos alinhar. Quando que cada um vai sair? Qual que é o principal fator para que a empresa prospere? Beleza, eu tenho um produto. Não, eu tenho que construir o produto. Então, beleza, vamos continuar aqui os 13 e vamos construir o MVP para a gente colocar. Não adianta eu fazer um carro pronto, deixa eu fazer o skate, né? Claro. Deixa eu lançar o MVP. Está. Só que quando a gente lançou o MVP, a gente teve que tomar essa decisão. E só que a saída minha da Dental, do tempo que eu tinha já lá, ela veio com uma grana legal para que eu conseguisse me sustentar para 1 ano do que a gente tinha. Então a gente recebeu essa grana e falou, o Thiago não tira 1 centavo da empresa, nem o André e nem o Fábio. O que tem aqui, a gente vai guardar já no caixa da Santé e aqui vai pagando um salário. Era 800, 900 reais mais ou menos que a gente... Salário de sobrevivência? Era de sobrevivência que tinha pra gente comprar alguma coisa e falou, é isso daqui que a gente precisa tirar. E isso foi girando. Até que um momento a gente viu, pô, atingimos 100 clientes agora, a gente precisa tirar o Fábio para ele desenvolver full. Dedicar full. Porque eu estava vendendo, eu fazia suporte, eu fazia treinamento, eu fazia o marketing, eu fazia lá, eu limpava a Santé, tem fotos nossas, a gente até pode mandar depois para colocar aí no podcast. Tem foto minha lavando lá. Então, assim, a gente fazia tudo. Não tinha como contratar ninguém. Até que a gente falou, pô, agora o Fábio vem. E o Fábio, mesma coisa. Saiu, cadê teu seguro-desemprego, outras coisas que você tem? Vem, isso daqui vai te sustentar pra ser. Então, assim, foi um processo até que a gente viu e falou, e agora? A gente tira o André ou contrata alguém? Aí a gente, não, o André, vamos ficar os 3 full, porque eu acho que é o que precisa mesmo, a mentalidade, a cabeça dos founders ali para fazer o negócio acontecer. Desde esse processo, aí que a Thaís entrou com a gente para trocar o projeto. Falou, quer trabalhar com a gente? Eu quero muito, mas você não tem salário. Tá bom, vambora. E foi também nesse mesmo processo. E aí a gente tocou. Então, e isso é muito legal porque geralmente quem vê agora vocês, por exemplo, né? São 8 anos de mercado, são mais de 5 mil clientes, né? Eles estão presentes em todos os estados do Brasil e em mais 3 países, é isso? Isso mesmo. Então, é muita coisa. E aí, pra quem vê de fora, fala, Santé, meu Deus, nem imagina esse processo que vocês passaram, né? Mas isso prova que realmente tudo tem um começo e vai ser desse jeito mesmo e tem que só dar o pontapé, porque o futuro colhe frutos, né? Como você comentou. Com certeza, Amanda. Eu acho que assim, o que você falou faz total sentido. O que nós temos que cuidar muitas vezes são as frustrações, porque teve muitas frustrações. Cara, gigantescamente, muitas frustrações. Teve a minha relação com o André e com o Fábio, ela é maravilhosa, mas a gente teve muitas discussões. E essas discussões, a gente vê o quanto que nós somos maduros nas discussões, porque nós ficamos um com o outro. Pô, mano, por que você não fez isso? Não tinha combinado assim, o cliente tá esperando, tá. Mas a gente consegue se resolver e falar assim, mano, você tava certo. Nós tínhamos que ter feito isso. Eu não fiz. O erro foi meu.
eu assumo. Beleza, assume o erro e os 3 resolvem o erro. Então não é algo assim, beleza, você fez aí a cagada, agora você assume. Se vire, né? Se vire. Cara, nós somos um só ali. É um relacionamento que é pela Santé. É de fato um casamento, né? É um casamento. É de fato um casamento. É um Você casamento. vai brigar hoje, amanhã... E amanhã tem que tomar café junto. Mano. Dorme que Continua, passa. a gente tem que estar junto. Só não tem as outras partes do casamento. Não vai se abraçar e se beijar e tal, né, cara? Mas... esse é um ponto que precisa ser olhado com carinho, né? Eu estou na fase ainda dos tropeços, né? Aprendendo aí. A Temix vai fazer 3 anos. A gente ainda é um bebê. Passamos a marca dos 100 clientes. Agora já fiquei feliz. Já sei que depois disso a coisa só voa. E a gente passou esse ano... mais acho que talvez em agosto, setembro. E para quem tem 10 mil clientes, cara, isso aí não é nada. Mas para quem começou sem nenhum, né, isso é legal pra caramba. A gente tá esperando 120, 130 clientes. E você vai começar um negócio, você vai abrir uma empresa. A escolha do sócio, ela precisa não pode ser levada só em consideração o relacionamento. Poxa, a gente é muito amigo, a gente se conhece desde pequeno e não sei o quê. Mas sim, existe um complemento. Cara, você tem características que eu não tenho, eu vou conseguir complementar isso, porque senão ali na frente também fica difícil sustentar esse tipo de discussão que vai ter, né? Vai. Você tem com tua esposa, com teu marido, você imagina uma sociedade, cara, né? E aí, vocês ali tem uma mescla, vocês são muito diferentes, né, velho? Sim. Eu conheço o Fábio, conheço o André um pouco, mais o Fábio, mais você, mas dá pra ver que sim, pô, são 3 caras bem diferentes aqui e aí encaixou pra cada um abraçar um negócio. Falei, irmão, você pega isso aqui, eu pego isso aqui. Uhum. Foi mais ou menos esse o acordo? Foi. Assim, toda a história da Santé, ela sempre vai vir com storytelling junto, porque é algo assim que eu gosto muito, a Lê sabe. E nós fazemos muito... O pessoal fala assim, Thiago, para de contar que você plantou a semente, a árvore. Conta já dos frutos, cara. Eu falei, não, é que essa é boa. Nós entendemos um ao outro muito quando nós fizemos um curso de temperamentos da igreja. Nós fomos lá para fazer um curso e começamos a estudar sobre os temperamentos. Cada pessoa tem um temperamento diferente. Então nós descobrimos nesse curso, tem até pessoal aí, se quiser procurar na internet, tem vários, no YouTube tem muitos cursos massas de temperamentos, vocês fazem o teste de vocês. Mas esse curso você identifica se você é melancólico, se você é colérico, se você é fleumático, se você é sanguíneo. Então, quando nós vamos conversar com uma pessoa, a gente sabe o temperamento dessa pessoa. Então, a gente sabe o temperamento do André, sabe... Pra quem não Ela sabe, tá rindo muito. a Letícia do marketing da Santé tá aqui, tá escondidinha. Então, essas indiretas é pra ela. A gente sabe que existe uma sanguínea aqui, ó. Mas ela, não sou. Mas o André, ele é fleumático. O Fábio, ele é colérico e eu sou melancólico. Olhando por esses 3 temperamentos, cada um tem um jeito de agir em determinadas situações. Então, o André, só para ser clássico, fala assim, amor, troca aquela lâmpada ali. Ah, é verdade, ela queimou, eu tenho que trocar. Tá, eu vou trocar. 6 meses depois, ela fala assim, amor, troca essa lâmpada, eu já te pedi para você trocar. É verdade, eu tenho que trocar. Passando mais 6 meses, ele fala assim, para de me cobrar, eu vou trocar. É no meu tempo. Não adianta a gente pressionar ele. Ele vai fazer no tempo dele. O colérico, o Fábio, fala assim, Fábio, eu preciso trocar aquela lâmpada. Tá bom. Já compra na hora a lâmpada, dá 3 minutos, ele já trocou aquela lâmpada. Não importa se vai ficar torta, se vai cair, se vai ficar amarela, se não combinou com essa cor. Nada. O colérico, ele resolve, é na hora. Que se ferre as consequências assim. Claro, tem, né, hoje uma maturidade e tal. E o melancólico é assim, beleza, troca aquela lâmpada. Não, beleza, pode deixar que eu troco.
Mas aquela lâmpada eu acho que é uma 6.500, ela é fria. Então, porque ela tem que combinar com essa. O canto dela é arredondado. Então eu tenho que pesquisar uma igualzinha para não ficar diferente. Eu não consigo trabalhar se a minha mesa não tiver toda ela certinha. Ajustado. O colérico não. O colérico derrete e tal, não sei o que, coisa jogada por um lado. O meu tem que estar assim, ó, todo bonitinho, arrumadinho, senão o meu não vai. Então esses 3 temperamentos nossos, eles se complementam. E quando a gente aprendeu a lidar com os temperamentos do outro, eu sei que eu não posso cobrar o André como eu cobro o Fábio. André, faz esse negócio pra mim, o cliente quer cancelar, cara. Se você não fizer esse relatório agora, amanhã o cara cancela. Ele olha pra mim e fala, deixa ele cancelar. Eu demito esse cliente. Falei, mano, não, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer, cara. Não. Se eu falar pro Fábio, faz esse relatório, o cliente vai cancelar. Pera aí que eu já vou fazer, então. Ele vai lá e resolve. Puxa, deu um erro, sei lá, fez alguma coisa, parou todo mundo. Porque o colérico vai lá e executa tudo de uma vez. E atropela. Então, André, cara, a gente tem que soltar um relatório, assim, assado. Você consegue dar uma olhada aí pra mim, cara, pra semana que vem ou pra outra, pra gente... É uma comunicação assertiva, mas com um prazo mais longo. Então, eu não preciso falar pra ele, será que você pode só dar uma olhada? Não. Você faz pra mim, mas olha, precisa ir pro dia 15, pro dia 20... Então vamos colocar dia 20, você entrega esse relatório. Ele entrega o relatório perfeitamente para mim. Entrega essa funcionalidade perfeita para mim. Mas eu não posso falar para ele que é para amanhã. Se falou que é para amanhã, já não realiza mais. Trava. Então a gente se conhece e a gente se complementa. Eu acho que a escolha de um sócio, ele tem que ser muito de confiança e principalmente de cobrança. Não adianta eu e o André se dedicar na Santé com todas as nossas forças e o Fábio lá não. Para que eu cobre realmente ele, fala assim, Fábio, cadê? Porque é uma cobrança entre sócios. E o óbvio, ele precisa ser dito. Não adianta eu ficar lá passando a mão na cabeça, não, ele vai fazer. Poxa, tá esperando um lançamento de um produto novo, uma nova funcionalidade agora com o IA que a gente vai lançar. Fábio, eu preciso desse daqui. Eu quero lançar antes dos concorrentes essa daqui. Ah, cara, mas eu não sei, Cara, se vira. Pega teu time e se vira. A gente precisa lançar. Em janeiro o concorrente lança. Eu quero lançar antes que ele. Então a gente sabe fazer a cobrança. Mas se eu falasse isso pro André, a gente não ia lançar essa funcionalidade. Então a gente faz esse complemento de conhecimento. O André também é o equilíbrio emocional do trio. Ele é. E sempre foi assim. Eu e o Fábio quebrava o pau, cada um numa ponta, e cada um ia lá, André, pô, o cara não fez tal coisa, o Thiago não fez tal coisa. Até que quando ele saiu de cena, ele falou assim, mano, vocês que se ferrem, se conversam vocês dois e se entendam. Agora eu dou super bem com o Fábio, aí a gente quebra o pau, sai de lá já um enchendo o saco do outro. A gente briga, nossa, demais. Mas em brigas de crescimento para realmente focar no que mais importa. É a satisfação dos nossos clientes. Diogão, o produto ele foi 100% centralizado na experiência do cliente. Nenhuma tela ela foi construída sem a experiência do cliente. Toda ela, eu entrava no consultório, falava e ia conversando com ele. Pô, como é que você imagina você lançando seu procedimento? Como é que você faz agora na mão e tal? E ia rabiscando. Aí eu, e o que você acha aqui? Nossa, legal. Pera aí que eu vou montar um projeto. Eu ia pra casa, mexendo no XD antigamente, na Adobe, montava o protótipo. E aí? Cara, eu tenho que dar 7 cliques mesmo aí pra poder lançar isso? Não, pera aí que é verdade, eu vou diminuir. Então, até hoje, todas as telas dos sistemas, ela é desenvolvida com a ajuda deles. Então, eu acho que isso foi... A maioria dos clientes que cancelam, eles dão churn, né, com a gente vê, agora a gente está fazendo o levantamento, fechamento do ano. Mas se eu não me engano, entre 60% e 70% dos clientes que cancelaram durante 24 voltaram para a Santé. Eles cancelam para ir para um outro software e depois eles retornam. Isso é extremamente satisfatório, porque você olha e fala assim, cara, todo o esforço que eu fiz para trazer esse cara para casa, CAC e tudo mais, para trazer ele para minha casa aqui, e agora esse cara sai, poxa, peraí, tem alguma coisa errada, onde está meu balde furado aqui?
E aí ele pega e volta e fala assim, o bom filho a casa torna, né? Um olha pro outro, assim, você bate no dedo e faz... E isso entra muito, assim, porque a área da saúde é uma área muito delicada para você trabalhar, né? Eu já trabalhei na área da saúde, eu sei como é uma feridinha ali. E essa questão de você ir até a clínica, entender quais são as dores, isso vai refletir lá na ponta, a hora que você termina de entregar o seu sistema, né? E assim, você também fala muito sobre amor, né? Sobre o amor que vocês colocaram na Santé, eu acho essa fala muito legal. Eu acho que isso também influencia muito no resultado final. Teve algum feedback, assim, de algum cliente em algum momento que te marcou, que você falou assim, poxa, minha dedicação, o amor que a gente colocou aqui realmente valeu a pena? Tem, eu mando assim, ó. Existem vários que eu poderia, né? Eu até vou comentar alguns, assim, alguns mais engraçados, outros não. Mas assim, teve vários. Mas não foi nem um feedback, assim, mas eu acho que foi algo que me impactou muito em realmente olhar para o software e saber como entender a parte comercial dele. Porque quando eu comecei, eu era vendedor de porta em porta. Então, batia lá no consultório, entrava, sempre fui de olhar no olho, sempre fui toque, relar, conversar. Então, eu entrava dentro no consultório e olhava lá assim atrás do doutor, tinha lá uma bandeirinha do Santos, ou tinha lá um negócio de mágica, ou tinha isso, ou tinha aquilo. Então, quando eu ia conversar com ele, eu sabia o que falar, mas isso era do meu feeling, assim, de ter essas percepções e comentar. Quando eu fui vendendo o software, eu falei, o que eu vou fazer? Como que eu vou falar no telefone com esse cara? Né? Assim, tipo, era algo muito... Pra mim, era muito complicado. Então, eu comecei a olhar com os outros olhos. Eu falei assim, eu não posso falar do software. Eu não posso falar do produto. Eu não posso falar da garrafa de água. Eu tenho que falar como que essa água ela vai fazer bem para a minha vida, para a minha saúde. Então eu falava como o software ia transformar a vida daquele cara, utilizando o software assim ou fazendo assado e tal, como que isso era transformador para a vida dele. E quando a gente fazia isso, mano, ele falava assim para mim, porque eu trabalhava em dental, então eu sabia tudo na teoria. Eu falava para ele quais produtos que ele utilizava. Então, muitas vezes, né, até digo pro pessoal de casa, muitas vezes eu passar para o seu cliente, ou seu lead, a sua oportunidade, propriedade daquilo que você está falando. Você vai lá na DF Ferragens para anunciar lá o Atemix para eles, para negociar o Atemix com ele. Você vai chegar lá falando, não, aqui você cadastra não sei o que, ou é um doutor que você vai atender, ou é isso ou aquilo. Você tem que falar a linguagem dele. Então, quando vem aqui, o teu atendente vai fazer tal coisa falando a linguagem, que é o que acontecia lá com a gente. Nós falávamos da linguagem dele. Então, doutor, para você lançar esse procedimento de uma restauração de resina composta, por exemplo, você vai utilizar uma Empres. Então, você lança uma Empres aqui. Eu falava a linguagem dentro que ele estava atendendo. E aí o feedback que eles falavam, Thiago, você é dentista? Daí eu falava, não sou não. Não, você tá falando tudo sobre resina, sobre adesivos, sobre brocas, todas as coisas. A parte de ortodontia, então eu sou apaixonado. Então eu sabia tudo, assim. E eu falava isso pro cliente. Então, a maioria do feedback era assim, poxa, você é dentista? Você não quer vir trabalhar aqui para mim para poder lançar? Porque eles viam que realmente eu falava a linguagem que eles estavam atendendo. Até que o ponto-chave para mim, que foi o melhor feedback que eu atendi, mas foi por uma coisa meio má do que aconteceu, mas eu entendi o processo do sistema, que é cliente nossa hoje, há anos já, ela foi uma corrida em Foz, e ela esqueceu a agenda de papel dela. E aí, isso ela me contou. Fui para Foz, eu já tinha oferecido o sistema para ela. Ela foi para Foz e não levou a agenda de papel. Quando ela me avisou, chegou na segunda-feira, na terça-feira ela me avisou, ela falou assim, Thiago, você não vai acreditar. Eu falei, o que aconteceu? Falou assim, eu perdi, acho que foi 2 ou 3 mil nesse dia. Eu falei, mas como? O que aconteceu? Eu fui para Foz, numa corrida, nas cataratas, não levei minha agenda de papel, eu tava com meu marido
meu filho, e a gente se estendeu até segunda-feira. E eu tinha que um monte de paciente lá, porque eu não sabia quem que eu ia, quem que eu não ia atender. Não tinha com quem confirmar, não sabia de horários, não sabia de nada. E ela, quando voltou na terça-feira, falou, quero contratar teu software. Meu software na época era R$99. E ela falou, por causa de R$99 eu perdi, acho que era mais de 3 mil, mais de 2 mil. E ela falou. Então isso me marcou muito forte, porque assim, as pessoas, elas enxergam como um preço. Elas não enxergam como um investimento para um benefício. Então, a nossa dificuldade como SaaS é fazer o cliente enxergar que é um valor que nós estamos colocando no consumidor. Não quero só vender. Diogão, eu já demiti muitos clientes lá na Santé. Muitos clientes que me enchiam o saco, eu enchia o saco da minha equipe, que fazia o meu time de suporte chorar, ficar triste. Eu já demiti. E vou continuar demitindo. O imã não casa, não dá relação, ele repele. Então eu quero clientes que nos façam a enxergar, a chegar em outro patamar. Então eu acho que esse é o conjunto, sabe? Essa engrenagem que gira mesmo, né? O SaaS, o relacionamento ele tem que ser saudável, né? Precisa entregar ROI para o cliente, ele precisa ter o retorno sobre aquele investimento, mas ele também tem essa dificuldade. Alguns clientes às vezes querem talvez customizar uma coisa ou outra que não é assim, né? Você não consegue colocar uma funcionalidade só para um cliente. Cara, você precisa desenvolver e isso vai para toda a base de clientes. Sim. Então, nem sempre... eu queria que esse botão fosse vermelho. Então, não dá. O botão é azul. Não, mas se não for assim, eu não quero. Então, eu queria te desejar todo o sucesso do mundo. Né? Isso acontece. Cara, ainda aqui no meu cursinho, na minha mentoria... Até depois eu pago uma cerveja, tá? Vocês começaram ali, vocês três... Você vem com a veia do comercial, né? Tua habilidade principal ali, né? O que você mais sabia. E daqui a pouco vocês se viram tendo que discutir pricing, né? Discutir preço de produto, olhar fluxo de caixa, que eu ouvi na faculdade, eu não me lembro disso riscado no quadro, DRE, e aí você falou, cara, lascou, eu não sei fazer isso aqui. Chegou e teve esse dia, tipo, irmão, tem, né? Ainda tem. Não, aqui é só a história da vida real, tá? E tem, Diogão, assim, todo o processo gerencial, a gente vai levando tapas na cara. Em 2019, eu, até por indicação do Alexandre, o skill lá da Nortres, eu comecei a controlar a SaaS Metrics da Santé. A SaaS Metrics, para quem não conhece, é todo o projeto, todos os resultados SaaS. Então, LTV, CAC, churn rate, todas as nomenclaturas lindas que você vai encontrar. Você vai encontrar, a gente controla dentro da SaaS Metrics. Só que a gente olhava para aqueles números, então eu falava assim, poxa, eu consigo investir mais no meu marketing porque eu tenho... por causa do meu LTV, eu tenho como aumentar aqui o meu CAC. Eu preciso colocar mais clientes aqui dentro. Então, a gente sempre teve esse controle. Quando agora nós passamos pelo Top 10, como a Amanda conversou, nós tivemos as mentorias individuais. E nós fizemos mentoria com um cara. Você não tem noção o quanto que eu preciso agradecer ele, assim, pela quantidade de tapas que ele me deu. É até engraçado falar porque ele não passou a mão na cabeça em nenhum momento. Não aliviou. O Hendrick da Ponto Mais, hoje que é a VR Benefícios, controles de pontos. Sim. O Hendrick, ele é o founder de lá, hoje ainda ele é CEO, mas a empresa é gigantesca. Gigantesca. Nós tivemos mentorias individuais com ele. Ele falava assim, Thiago, por que você não está fazendo isso? Você acha que do jeito que você está fazendo, a Santé vai chegar em outro patamar? E eu, ele ia para um lado. E ele falava assim, beleza, você é uma startup, você está num crescimento muito legal, mas você sabia que você poderia acelerar 10 vezes esse crescimento se você fizer isso?
levava outro tapa. Rolava. Então, assim, toda a movimentação que a gente está fazendo, os projetos novos que estão fazendo, foi dessas bordoadas que a gente levou lá dentro. Então, desde o começo, fluxo de caixa, DRE, todas essas coisas, ninguém sabia fazer. Mas a gente teve que ir fazendo, e mesmo fazendo, chega, né, no tamanho que a gente está hoje, e ainda leva muitos tapas na cara, porque sempre é uma constante evolução. E cada fase da empresa, você vai ver que tem as bordoadas diferentes. E essas bordoadas, ela não pode ser para te desmotivar, e simplesmente para te motivar a chegar no outro patamar. Quando nós estávamos, só vou abrir um parênteses, Amanda, essa é rapidinho, com 100 clientes, eu estava com 99 clientes, eu fui convidado pelo Alexandre, o Skill, para ir em um evento da Superlógica em São Paulo. Fui com eles lá, foi toda a equipe, era a antiga Lopin, quando ele estava lá ainda. Eu fui com ele para lá, e eu estava com 99 clientes. E eu saía nos stands andar junto com o Ali. Nossa, cara, que negócio massa, não sei o quê. Eu chegava no stand, o cara chegava pra mim assim, mas como que tá o teu... Você trabalha com inbound sales ou outbound sales? E daí o Alexandre me abraçava e falava assim, não, ele só faz inbound. Pô, que massa, mas você podia trabalhar com outbound também. Eu falei, beleza. Chegava no outro, cara, como que tá teu CAC, teu LTV? E aí o Alexandre pegava e me ajudava. E eu lembro que a gente tava conversando com o Theo Orozco, acho que é o... Da Exact, claro. Da Exact Sales. Tava trocando uma ideia com ele, se eu não me engano era ele, não lembro direito. Mas aí a gente trocando uma ideia, recebi a notificação do celular. O Fábio falou, cara, venda número 100 de clientes ativos da Santé. Eu falei, Skill, fechamos 100 clientes, comemoramos lá e tal, não sei o que. Aí ele chegava nos stands e falou, eles estão com 100 clientes, ó. E legal. Me largava lá, assim, cara, que esse cara vai perguntar, eu não sei nada sobre métricas, sobre... Eu só sabia demonstrativo de resultados porque a gente sabia, fluxo de caixa e tudo mais, mas realmente você entendia, assim, poxa, meu é comercial, não era uma contábil, técnico, né? né? Técnico, contábil, então... No início, assim, não tem como ser diferente, né, Thiago? Você tem que vender, porque dinheiro resolve quase tudo dentro da empresa, né? A gente precisa ser, né, muito honesto, você precisa ter dinheiro. E depois você vai arrumando o processo, você vai organizando a casa. Então, né, bora, vamos colocar o cliente para dentro e depois vai ajustando. O que para mim fica bem claro, até no que eu vejo das redes sociais, que eu acompanho vocês, né? Acompanho a Letícia lá. Somos fãs. Sim. É, Os posts, teve até post lá varrendo e tal. Faz um tempo já, mas eu lembrei, eu gravei isso aí. É que vocês têm uma cultura muito forte, assim, né? A gente esteve lá essa semana para vir para fazer o convite aqui pro podcast e é muito claro, assim, a cultura ela não precisa estar na parede, né? Porque às vezes você se engana, coloca uma placa na parede, a partir de agora é assim. Sim. E ninguém compra. E o time da Santé é muito comprado. Cara, foi difícil colocar isso. Tem gente que sente muita dificuldade, né? Sente. Nós somos pequenos, beleza, é fácil, com 2, 3, 4, 5, beleza. Mas aí, irmão, passou, já tem algumas dezenas aí, como é que faz? Eu acho, Diogo, assim, acho não, tenho certeza absoluta. A cultura, ela vem, de novo, né, falando do amor e da tua conexão, do teu coração, para que realmente aquilo for uma verdade, para que você carregue aquilo para frente. Então, desde 2016, quando nós cuspimos nas mãos e falamos assim, vamos montar a empresa, a primeira coisa que eu fiz foi escrever o Código de Cultura da Santé. Porque era algo que eu sonhava. Era falar assim, cara, eu queria tanto uma empresa que fizesse isso, que fizesse aquilo. Tem algumas coisinhas que eles fazem aí que me tira do sério e tal, né? Mas... A molecada também, né? Como é que segura? Mas assim, desde essa época, eu comecei a escrever como é o meu atendimento, que eu já fazia isso na Dental com os clientes, eu quero que seja replicado aqui dentro. Porque é diferente eu olhar no olho da pessoa e passar confiança para ela realmente de algo que eu estou comercializando, do que eu falar por telefone
e não ter como passar, ou eu fazer uma reunião remota e não passar aquela segurança pro cara. Então, desde 2016, todo mundo que entra na Santé, ele passa pelo processo de conhecer o nosso Código de Cultura. Para ler, na época que ela entrou, só entrou ela, não entrou mais gente juntos. Eu fiz a apresentação do Código de Cultura individual para ela. Normalmente a gente reúne 5, 6 para fazer a apresentação do Código de Cultura. E o Dalê, falei, mano, tá, vamos fazer o Código de Cultura agora. Você vai conhecer como que é a cultura da Santé. Só que aquilo que eu apresentei era como a gente comenta do Legendários, né? Você vai lá e acende o fogo. Mas para permanecer aquele fogo aceso, você tem que ir colocando os gravetinhos. Então, é o que acontece lá na Santé. Todo dia, um por dia, eles vão colocando esses gravetinhos para fazer. Isso, quem permanece na Santé é que eles estão engajados na mesma cultura que a gente. Ajudar a transformar a vida daqueles nossos clientes. Porque, consequentemente, vai ajudar a transformar de todo mundo que está lá. Claro. E eu vou te falar de todo o meu coração, a Santé não é nada sem essa galera que está lá. Ah, sim. Diogo, você não tem noção o quanto que essa galera é engajada, o quanto que eles amam a Santé, o quanto que eles fazem pela Santé. Então, assim, hoje eu não me preocupo falar assim, poxa, eu vou a Foz, vou ficar lá uma semana a Foz e alguém vai aqui cuidar dos processos que eu estou cuidando. Cara, tranquilo. Eu saio, a Thaís sai, o André sai. A roda gira perfeitamente. Porque todo mundo está engajado e olha para aquele negócio e fala assim, cara, a gente não pode deixar a peteca cair. Então, mesmo nós ainda, né, temos um grupo de colaboradores que ainda não bate 100 funcionários, mas a gente olha para aquilo lá e fala assim, pô, quando eu chegar em 100, eu preciso chegar aqui como eu estou em 20. Então, peraí, mas para que eu faça aquilo, eu não posso ter apenas escrito. Eu tenho que vivenciar isso. Então, assim, abrir um parênteses e tal, mas a gente não trabalha com home office, sabe? Eu não consigo, Thiago, dentro da Santé, no momento atual, ter home office lá, porque eu não consigo olhar para aquela pessoa e para ela ver o nosso engajamento. A quantidade que esse povo, eles se divertem lá dentro. Essa daqui é muito engraçado que ela dá umas risadas assim. Hoje ela veio e abraça e joga para um lado assim. Eu preciso gravar um vídeo, mas eu não sei o que eu faço, o que eu falo. Aí a hora que você ouve assim, uma outra tá gritando lá, dando risada. E não sei o que. Mas a gente olha assim, poxa... É o sino tocando. E é o sino tocando, a meta que bate. E você olha para todo esse conjunto e fala assim, poxa, peraí. Tá tendo muita zoeira. Mas deixa eu olhar pelo outro lado da produtividade. Mano, tá 100%. Estão matando a pau. Né? A Lê sabe do quanto que eu admiro o trabalho dela, das coisas que ela entrega com excelência. E muitas vezes ela já veio chorar na minha sala e falar assim, eu sinto que eu não sou capaz. Mas ela é muito mais capaz do que acredita. Eu acho que todo mundo que tá lá já chegou... Não todo mundo não, mas uma grande maioria já chegou assim, frustrado com alguma coisa. Falou assim, eu não tô entregando tanto valor como a Lê tá entregando, ou que a Thaís tá entregando. Eu nunca vou ser tão bom em explicar isso daqui como a Thaís tá explicando. Falei, cara, são fases, relaxa. Entra no fluxo. Aprende, estuda. Então, assim, essa cultura de ajuda, de transformação, de estar realmente junto... para que a gente consiga avançar cada vez mais, né? Como é o nome do rapaz que nós pegamos ele no corredor lá para gravar? O João. Então, o João, no dia que ele gravou o videozinho pra gente lá, o João é do time técnico, né? O João é de que área? Suporte, líder de suporte. O João do suporte. Então, vamos lá. Vem comigo. Eu vejo o pessoal de vendas, né? A Letícia do marketing, a gente já espera que ela tenha uma desenvoltura na frente das câmeras e para falar. Beleza. Aí o pessoal de vendas da Santé grava muito conteúdo. Vai em evento, vai em feira e tal. E eu vejo as meninas gravando. Falo, cara, o pessoal de marketing e vendas é comunicativo e sabe se expressar bem. Aí passa o João, do suporte. Fala, João, grava um vídeo para nós. Cara, o João mandou uma de comunicador lá. Eu falei, cara, todo mundo aqui é comunicador? Como é que é? Você tem Na curso hora. de radialista aqui? O que vocês fazem? Eu falei, cara, como é que pode, né? Todo mundo
nessa vibe, assim, cara, na frente da câmera, né? A gente ficou Não, até de surpreso. primeira. Não, de primeira. Eu falei, caramba, bicho, é cultura, né? É cultura. Tipo, porque a gente, quem não quem não tem esse costume, não, ligou uma câmera, a galera já fica já coadinho. esconde e tal. E lá, tipo, isso virou do dia a dia. Tipo, tá gravando aí, não? Os malucos estão gravando aí. E, cara, que legal, cara. Parabéns, viu, velho? Isso aí é difícil demais, né? É difícil. Mas é algo assim que você vê que é o mais gratificante. Em você olhar no olhinho deles assim e ver, sabe, o brilho no olhar de realmente tá passando aquele tempo ali, mas tá passando de um tempo onde que tá aprendendo, tá crescendo, tá evoluindo, vai passar para cada fase. Então, tipo, igual a parte do nosso marketing, né? Eu sempre falo para ele, eu falo assim, olha, quando você quiser, nós vamos contratar pessoas para vir aqui para poder te ajudar. Eu não vou intrometer e falar assim, Lê, preciso de alguém para poder te ajudar aqui, para a gente poder cuidar de uma outra fase, alguma outra coisa. Então, é a necessidade de cada um. O do João, que é líder de suporte, mesma coisa. Eu falo, João, como tá a tua equipe? Você quer aumentar a tua equipe agora ou não? Te dá para segurar. Falei, beleza, mandamos bala. Então vai criando essa autoridade neles em saber, igual eu falei para ele, João, você contrata. Se você errar, a culpa é sua. Então você demite. Ele, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, você vai aprender. Então, assim, a gente vai dando essas autoridades, a gente vai passando, e isso vai criando mais um círculo de confiança. Pô, o Tia acredita em mim. O João fala quase todos os dias lá, ele fala assim, cara, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Ele fala brincando assim, a gente vê o brilho no olhar dele, que o quanto ele se esforça para que realmente ele cresça cada vez mais. Então isso é gostoso você ver nessa geração que a gente olha e fala assim, poxa, a geração não sei o que, não tá nem aí. Pô, não é todo mundo. Não dá para generalizar. Não tem dá. pessoas que são assim, claro que tem. Mas tem pessoas com um coração tão massa que a gente encontra, que a gente está juntos, Claro. que faz o processo. Então, você olhar para sua equipe e você enxergar que são grampos, são cada um é um dentinho de uma correia, que para fazer essa engrenagem da Santella funcionar, ela tem que estar toda rodando. Se um dentinho tá torto, ela pode escapar essa corrente. Então, melhor, vamos arrancar fora esse dentinho, vamos deixar ajustar. ali, vamos ajustar. Ou a gente volta, ou realmente já tira de uma vez, porque eu não quero ninguém lá. Eu falei para todas as meninas que entraram, se algum dia alguém falar alguma coisa, coisas que vocês não gostam, que vai te deixar para mal, alguma coisa, eu quero que vocês me falem. Porque não é essa a cultura que eu quero aqui dentro. Não quero que ninguém faça mal para ninguém. Quer fazer, faz lá fora. Mas aqui dentro, não. Então, assim, eu acho que é esse fortalecimento, porque o mesmo que eu quero que comente fora da Santé, eu quero que comente dentro da Santé. Não quero que seja uma pessoa dentro da Santé e uma outra pessoa lá fora. Pode ser que a gente não tenha controle sobre tudo, mas pode ser que isso aconteça? Claro que pode. Mas não é a longo prazo. Vai criando desconexões, vai saindo, né? O próprio time, né? A galera em si vai expelindo esse perfil desalinhado, né? Tipo, meio que assim, daqui a pouco ou o cara, né? O cara ou a mulher que for pede pra sair, ou fica muito claro que, bicho, não tá na mesma vibe. Não tá aí. comprado, né? Com a equipe. Tem alguma pergunta aí? Temos algumas ainda. E a gente trouxe, né, certinho a trajetória de vocês, que é sensacional. Só que chega um momento que vocês atingiram um determinado nível, né, de expansão, que aí vocês precisaram de um sistema de gestão, que foi onde entrou o Atemix na vida da É Santé. o nosso jabá. Exato, nosso momento de brilhar aqui também. E a gente quer saber um pouquinho de como foi, quais eram, assim, as dores de vocês para que o Atemix entrasse. Qual que foi, assim, o impacto dessa gestão de atendimento para a Santé? Amanda, principal dor forte na Santé e com certeza dentro da empresa de vocês. A gestão de você enxergar o que está acontecendo na sua empresa. Chega um momento na sua empresa,
Vamos voltar só um pouquinho. Sim. Eu abro um WhatsApp, pego um número, correios, Aleatório. Teams, aleatórios. Eu abro um WhatsApp, conecto ali. E aí, na época, nem tinha o WhatsApp para você conectar vários com o mesmo número, era um só. Então, eu ia comprando um número, eu ia comprando outro. Opa, esse fica com o vendedor X, esse com Y, esse daqui vai para o suporte, esse vai para não sei o quê, esse vai para a Thaís, esse vai para mim. Chegou uma hora lá, eu tava com 15, 20 números. Cada um com o seu. E, cara, vocês não têm noção, assim, o quão isso foi, tipo, assustador pra minha cabeça, porque eu gosto de ter controle. Quando eu não tenho controle, eu fico desesperado. Isso é o melancólico falando. Então, eu olhava pra aquilo e falava assim, tá, mas esse cliente cancelou. Quem que falou com ele? Como falou? Como falou com ele? O que ele falou que ele cancelou? Então a gente começava a olhar para essas coisas e eu ficava desesperado. Até que eu falei assim, cara, não dá mais. Isso daí lançaram o WhatsApp lá com 4. Eu fui diminuindo os números e eu acho que cada um lá, suporte, ficava com... Pô, eu não consigo conectar, já tava todo mundo conectado. E falei, cara, não dá. Não dá. A gente tá às cegas aqui. Não tem como. Eu não conseguia ver como que um estava conversando. A mesma coisa da cultura que a gente estava conversando há pouco, a gente começa a olhar assim a cultura de como responder o cliente. De como eu falo com ele, de como eu reajo. E quando eu ia olhar o WhatsApp, eu falei, meu Deus, eu não acredito que o cara escreveu dessa forma. Eu não acredito que ele mandou esse áudio falando assim. O cliente bravo, pé da vida lá com uma situação que tinha acontecido. E o meu atendente foi lá e deu risada e falou, tipo, kkkk, pode deixar que eu vou resolver. Tipo assim. Então eu falei, meu Deus, falei, que é isso? Falei, não pode ser assim. Aí que veio a entrada do Atemix para eu realmente ter controle de tudo que tá acontecendo. Então hoje, todo mundo lá usa. Eu não deixo ninguém conectar outro WhatsApp se não for utilizando dentro do Atemix. As pessoas que têm o WhatsApp ainda da empresa, tem a parte do marketing que tem, mas usa muito pouco, né, Lê? Muito pouco. A Thaís que tem um que é como se fosse um backupzão, assim, tipo, sei lá, Em último caso, a gente tem ali. todo mundo ali com aquele número dela ali para poder atender. Então são os únicos 2 casos que tem. Mas o resto, assim, é 100%. Então todos os nossos atendimentos. Depois a gente ainda ativou o bot, depois a gente a roleta também a gente ativou. Então assim, aí centralizou, deslanchou tudo lá. Então foi o primeiro a time melhor que a gente coisa. atendeu foi o time da Thaís, né? Foi. A gente começou pelo time da Thaís, eu lembro das reuniões com ela e o time lá. É isso mesmo. O primeiro foi o dela, falou, ó, se der certo aqui pra você, a gente puxa o suporte, o treinamento pra cá também, né? Então, assim, depois que foi isso, né, realmente foi maravilhoso lá pra nossa gestão. O Atemix, ele... E é legal, assim, a gente discutiu isso há um tempo atrás, cara, porque eu não sei se na Santé você teve essa dúvida, que você tem o teu produto, no nosso caso é um SaaS, né? Um software. E aí quando te perguntam, esses mentores, né? Que dão essas chapuletadas na gente, fala, cara, mas qual que é o teu perfil de cliente? Não, meu produto dá para todo mundo. Todo mundo pode comprar. E aí o cara falou, não, cara, então tá errado. Então, se você ainda não chegou, né? Se você ainda não consegue responder essa pergunta com clareza, você está aí algumas casas para trás. E esse é o tipo de resposta que você precisa de hora de voo para conseguir ter certeza. Falar, cara, é aqui que eu me posiciono. Né? É esse perfil de cliente. O Atemix, a clareza que a gente tem hoje, nós não tínhamos quando começou. Né? Talvez nem pra ser bem honesto, nem no primeiro ano de vida. Tá? Que é um software para pequenas e médias empresas no momento de crescimento. Bem nichado. Tá? Porque justamente
a empresa que precisa se organizar. Cara, a gente cresceu. Antes tínhamos 2 celulares, era o meu WhatsApp, o da Amanda e o do Thiago. Agora tem 15 telefones espalhados pela empresa e eu já não consigo mais saber o que está acontecendo. Então é bem nesse momento. A gente flerta com alguns outros tipos de empresa, como a empresa grande, né? A Temix tem algumas empresas que são grandes, né? Que são as big contas dentro da nossa base, tem. Mas não é o alvo. Porque senão você fica atirando para todo lado, né? Aí uma hora você comunica com um empreendedor, com um pequeno empresário, aí daqui a pouco você está falando com uma empresa enterprise e aí você fica desconfigurado, assim, a tua comunicação fica desconfigurada, até a forma como a gente pensa o produto, né? Melhora e pensa o produto. Vocês tiveram essa fase, cara? Tipo, bicho, e aí? É para rede de clínicas? É para clínica do recém-formado? Teve esse momento de falar, cara, eu acho que Teve. precisa definir aqui. Teve, e assim, foi bem determinante, porque teve uma fase que nós iríamos entrar em uma rede de clínicas. Chegou o gestor de uma clínica, me chamou para uma reunião, eu fui lá e ele falou assim, Thiago, eu tenho 50 clínicas. Nossa. Eu vou colocar você nas minhas 50 clínicas, mas eu preciso que você faça essas alterações para mim. Nossa, eu saí de lá, Na hora. falei, agora, eu vou chegar com 50 clientes novos, rapaz, mato a pau Pinto de ali, laranja. nossa senhora, é o que eu faço. Vendi 50 em um dia, quando a gente se reuniu e a gente foi conversar, a gente olhou, falou, cara, qual que é o nosso perfil? Não é redes. Mas são 50. Não é redes. Dinheiro na mesa. Falei, cara, o dinheiro vai entrar aqui. Não é redes. Aí a Thaís pegou e olhou assim, Tati, mas você vende 50 por mês. Eu falei, então, vai ser 100. Daí o André, não é o nosso perfil de cliente ideal. Vamos colocar. Aí a gente colocou na ponta do lápis. Falou, cara, isso que ele tá pedindo vai levar tanto tempo de desenvolvimento. Vai ter que ter suporte específico para ele. Vai ter que ter desenvolvedor específico para ele. Isso vai nos custar X. E para custar esse X, não vai pagar esses 50 clientes. E você coloca 50 clientes mês na Santé. Deu. É verdade. O cara que é vendedor, isso aí é um Cara, soco na barriga, é um né? soco. Daí você chega lá pro cara e fala assim, meu amigo, Não, desculpa, eu não posso atender você. Como assim? Não sei o que, então eu quero comprar a sua empresa. Eu falei, você não quer comprar minha empresa. Eu falei assim, nesse momento você não vai comprar minha empresa. Então assim, você sai de lá, tipo, e o cara entende. Porque é legal você falar não. Não deixe sem resposta, mas é legal você falar não. Chegar pra ele e falar assim, não vou conseguir te atender. Então assim, existe várias fases que foi o não. Então você identificar o teu perfil ideal do cliente é realmente assim desafiador. E muita gente, porque você quer, vem, entra. Hoje nós temos funerária que usa o Santé, tem empresas de escola de músicas que utilizam o Santé, mas a gente deixa claro, não é o nosso perfil. Não, é que meu marido já usa na clínica dele e eu quero usar aqui também. É o que eu preciso. Então Tá pode tudo certo. colocar. Legal. Manda, Mandinha. Tem mais alguma específica? Eu tenho só para fechar. Vou ficar com a última para fechar aqui. Tá bom. Posso mandar? Tiagão, vocês iniciaram em 2016, né? A cuspida foi em 2016. 2016. Você voltou para 2016 e encontrou o Thiago. De novo, Thiagão lá na Dental, fazendo visita. Aí o Thiago falou para você, cara, eu tô abrindo uma empresa. Você pode dar 3 conselhos para ele. Quais são, velho? Mano, assim, ó. Primeira coisa, sem pensamento, sem sombra de dúvidas, nada assim. Não faça nada se não colocar na mão de Deus para poder fazer. Boa. Nada. Aí a paulada.
Todas as decisões que eu tomo na Santé, todas, sem exceção, eu coloco em oração primeiro. As contratações, eu coloco em oração primeiro. As decisões que tem muitas decisões complicadas dentro do Santé, eu coloco as minhas orações, eu coloco Deus primeiro. Porque vai me ter um sinal daquilo é certo ou errado. Eu não insisto quando algo dá errado. Deu errado uma vez, cara, beleza, existe errado por cagada, existe errado por isso, por aquilo, mas você percebe que fala assim, cara, não consegue entender. Não tá casando, não tá... Eu não insisto, porque não era o momento. Tem clientes nossos, tem concorrentes nossos muito maiores que nós? Claro que tem. Tem uns caras que, sei lá, se acertaram, erraram e falam assim, poxa, mas por que eu não estou lá? Porque não é o meu momento ainda. Mas claro que eu não estou em casa sem fazer nada para que eu não mude o jogo. Aí sim não vai mudar. A gente não tem essa musculatura ainda, né? Não precisa tem. Ganhar. Mas eu acho assim, primeira coisa é colocar Deus nas suas decisões em tudo que você toma. Empresa, família, casa, amigos, tudo. Tudo para mim foi assim, mudou completamente o meu jogo. É realmente essa força que vem assim de algo que acontece e fala assim, meu Deus, era isso então? Então eu pedi isso, mas me entregou isso. No meio, e entre pedir e entregar, existe um mundaréu de turbulências que acontece. Tá maluco. E às vezes você entregou e não era o que você esperava, mas vai vir algo muito melhor do que você esperava. E se não veio, porque não foi o momento ainda de ser. Eu acredito muito nisso. Em segundo lugar, cara, família. Se não tiver a base sustentável da sua família, meu... Não tem nem sentido, né? Não tem sentido. Quando você fortalece a base familiar e fala assim, cara, eu só cheguei onde eu cheguei porque eu tenho uma baita mulher guerreira ali junto. A Thaís é fora da realidade. Temos as nossas brigas, temos as discussões. Tem a lâmpada nunca, que não troca. Nunca. Tem muitas. Cara, demais. Mas tudo que a gente olha, mesma coisa das nossas brigas de empresas, de sócios e tudo mais, a gente fala, peraí, tem algo maior aqui. Então, eu só consegui chegar onde que nós estamos porque eu tive uma base muito forte, que é a Thaís. Então, assim, família em segundo lugar. Em terceiro lugar, eu acho que é a perseverança mesmo. Cara, vai ter tantos nãos no meio do caminho, vai ter tantas bordoadas, vai ter tantos tapas. Você não acredita. Mano do céu, é inacreditável a quantidade de coisas que acontecem quando você estrutura Deus, a tua família, a tua saúde e fala assim, cara, agora eu quero chegar desse ponto A para o ponto B. A quantidade de bordoadas que tem aqui no meio é fora da realidade. Fala assim, cara, não era para eu fazer isso. Vou voltar, vou estudar, vou fazer odonto, vou fazer medicina, vou fazer alguma outra coisa. Não quero mais ser empresário de uma empresa SaaS. Só que quando você olha para aquilo e fala, ah, negão, você me deu um aqui, eu vou levantar e vou levantar muito mais forte. Então, acho que todo esse processo, assim, meus cabelos brancos, foi de tudo que aconteceu nesse período entre esse ponto A e esse ponto B, que ainda a gente não chegou nesse ponto B, mas a gente vê que a gente está indo para o caminho, trilhar esse caminho. Talvez não vai chegar nunca, né? Não vai chegar. Não chega, né? Não, eu acho que assim, não existe um ponto fixo B. Existe algo onde que eu quero enxergar. Dentro desse ponto B que a gente coloca, a gente fala muito isso lá na empresa. É o trajeto. Uhum. Então a gente aprecia muito o trajeto. O que a gente tem que cuidar são assim os desvios desse trajeto. Não, peraí, eu estou apontando para lá. Muitas vezes eu vou fazer algo no sistema que vai me apontar para cá. Não, pera, volta. Eu quero ir para lá. O meu ponto é lá. Então eu estou apreciando, estou jogando com toda essa jornada. Então não é uma linha reta. Então é uma linha, pô, tem altos e baixos, mas quando você olha a longo prazo, igual as ações, você olha a longo prazo, você vê, poxa, peraí, estamos indo para um ponto onde que a gente determinou que é esse ponto. Mas
essa trilhagem do caminho. Tem uma coisa que te tira, tem uma coisa que não. Tem uma coisa que tira e vai dando esses balancetes. Mas a gente enxerga o mais longo prazo, assim, que tenho certeza que nós vamos chegar e muito mais breve do que a gente imagina, assim. É algo Amém. Espetacular. Amém. Amém. Finalizamos. Então, Thiago, mais uma vez, nosso muito obrigada pela sua presença. É muito importante pra gente isso. E para quem ainda está assistindo, espero que tenham gostado. O objetivo desse projeto é justamente mostrar essas trajetórias desses empreendedores, mostrar que os desafios existem sim ao longo da jornada, mas que com muita visão e muita dedicação é possível escrever histórias tão fantásticas quanto a Santé. Nós teremos ainda vários outros episódios trazendo outros cases de sucesso. E para você não perder nada, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com algum amigo que você pense que talvez possa aproveitar todo esse conhecimento aqui hoje. Tiagão, obrigado. Só pra gente deixar então, Letícia, a gente falou tanto da Letícia. Instagram da Santé, @ Santé Sistemas, santesistemas.com.br, esse é o site. Santesistemas.io e o nosso Insta Santé Sistemas. Santé Sistemas teve um rebranding agora há pouco, né? Nova logo. Tá saindo aí um novo site também, com um novo tudo desenhado, tudo redesenhado. Tem um novo projeto aí pela frente. Show. Tiagão, cara, de coração assim, obrigado. Tá? Você, a empresa inteira, toda a equipe lá, teus sócios, vocês são muito generosos, a gente é parceiro há um bom tempo. Converso mais com o Fábio no dia a dia lá de sistema e de solicitações. Cara, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por abrir as portas da Santé todas as vezes que a gente foi lá, né? Foi bem recebido. Inclusive nessa última semana foi a primeira vez que eu vi o Fábio fora da sala dele, tá, cara? Eu achava que ele vivia lá, que ele dormia lá. Mais ou menos assim. Cara, obrigado, velho. Essa é a mensagem que eu queria deixar pra você. Eu torço muito por vocês, cara. Eu curto muito ali a energia de vocês, a bagunça que vocês fazem. E, bicho, quando você ficar multimilionário, me chama para um churrasco. Beleza? Valeu, irmão? Diogão. Obrigado, Amanda. Obrigado, Diogão. Galera, obrigado. Tô assistindo até aqui. Qualquer dúvida, pode mandar aí que a gente vai respondendo e ajudando também. A gente está nos projetos de ajudar as startups que estão iniciando. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar nos comentários. A Amanda me encaminha e a gente vai ajudando vocês. Hein? Isso é importante antes de finalizar. Então, para você estar assistindo aqui esse episódio, a gente está gravando aqui nos estúdios do Hub One, tá? Que é essa iniciativa da Prefeitura de Cascavel com a Fundetec para apoiar, fomentar aí startups, empresas. Então, muitos projetos de educação. A gente vai ter um workshop agora amanhã que a amanhã tá... já passou, né? Que esse vídeo vai sair depois. Esse vídeo já passou. Esse workshop já aconteceu, a gente está apoiando lá. E eu vou estar tocando alguns assuntos sobre pré-vendas, sobre SDR. Então, deixar aqui o agradecimento ao Hub One. Quem é de Cascavel, não conhece, vem aqui, cara, conhecer as estruturas, o laboratório que o pessoal tem aqui. Você vai ficar de cara, o negócio aqui é show de bola. Segue a Temix, então, como a Amanda falou, @temix.chat, @Santé Sistemas. Isso. E é isso. Fique com Deus, sucesso, um abraço. Falou.